Se você assistiu aos 2 últimos vídeos que lancei aqui no canal, você deve ter notado que eu afirmei no primeiro vídeo que o personagem Samwise Gamgee se recusou a colocar um anel em Mordor, por receio de ser localizado por Sauron. E no segundo vídeo, eu afirmei que quando Sam cruzou o limiar de Mordor, ele retirou o anel do dedo e avistou a Terra da Sombra à sua frente. Isso gerou uma dúvida em alguns. Afinal de contas, Sam usou o anel ou não quando esteve em Mordor? Se sim, isso nos leva a outra pergunta. Se Sam utiliza o anel em Mordor, como ele não foi detectado por Sauron? Vamos ver isso hoje. Me acompanhe até o final desse vídeo. Bem, logo de cara vamos esclarecer o mal-entendido. Há 2 ocasiões diferentes com relação a Sam usar o anel. Uma vez, já em Mordor, ele decidiu não usar o anel, pois sabia instintivamente que seria encontrado por Sauron. Isso nos leva ao tema do vídeo, pois, de fato, Sam usou o anel em um determinado momento, mas não foi detectado por Sauron. Primeiro, vamos contextualizar. Samwise ficou com a posse do anel por um breve momento. Quando, após ter sido picado por Laracna, Frodo aparentava estar morto e, como não podia carregar Frodo e tirá-lo dali, Sam ficou com receio de deixar o anel com ele, pois se fosse encontrado por algum servo de Sauron e se fosse revistado, o anel seria encontrado, Sauron o retomaria e isso seria o fim da Terra-média. Por isso, depois de relutar um pouco consigo mesmo, Sam decidiu assumir a missão de destruir o anel, indo até a Montanha da Perdição, deixando Frodo para trás. Avançando para transpassar os limites de Mordor, Sam se viu encurralado entre um grupo de orcs que subia do túnel de Laracna logo atrás dele e um outro que vinha em sua direção logo à frente. Sem saber o que fazer e com medo de ser pego, ele se lembrou do anel e o pôs no dedo quando os orcs já estavam bem perto. Assim que ele o faz, sua percepção do mundo à sua volta muda. Então Sam colocou o anel no dedo. O mundo mudou e em um único momento de tempo se encheu de 1 hora de ponderação. Imediatamente, Sam percebeu que sua audição se aguçara, enquanto a visão ficara obscurecida, mas de modo diferente do obscurecimento ocorrido na Toca de Laracna. Agora, todas as coisas ao seu redor não estavam escuras, mas difusas. Enquanto ele mesmo estava lá, num mundo cinzento e enevoado, sozinho, como uma pequena rocha sólida e negra, e o anel pesando em sua mão esquerda. Era como um círculo de ouro escaldante. Sam não se sentia invisível de forma alguma, mas terrível e singularmente visível. E sabia que em algum lugar um olho o procurava. Ao usar o anel, Sam percebeu que sua audição se aguçara, e agora ele era capaz de ouvir melhor os orcs. Ele não só os ouvia, como se as vozes quase estivessem em seus ouvidos, mas era capaz de compreender suas conversas com clareza e, ao mesmo tempo, traduzia o que diziam na língua negra. Isso era uma habilidade concedida pelo anel, cujo poder era aumentado à medida que se aproximava do local de sua forja. Logo em seguida, o mesmo grupo de orcs encontraram o corpo de Frodo, adormecido por Laracna, e logo o levaram para longe. Sam viu isso acontecer e, mesmo sem saber ainda que Frodo permanecia vivo, ele resolveu ir atrás dos orcs para evitar que fizessem mal a Frodo, seu mestre. Em determinado ponto, enquanto ouvia ainda invisível a conversa de 2 orcs capitães de Minas Morgul e Cirithungol, Gorbag e Shagrat, Sam soube que Frodo ainda estava vivo e agora seria levado para a torre de Cirithungol. Mas havia um ponto positivo nessa história. A ordem de Sauron para qualquer intruso que fosse capturado pela guarda era que o prisioneiro deveria ser despido, revistado e deveria ser mantido a salvo e intacto até que Sauron mandasse alguém ou ele mesmo viesse para checar o tal prisioneiro. Assim, Sam decidiu não abandonar Frodo novamente e partiu seguindo os orcs até a torre de Cirithungol, para onde levaram Frodo. Sam teve alguns problemas para conseguir entrar na torre, pois um portão de bronze se interpunha entre ele e Frodo naquele momento. E enquanto pensava num jeito de transpor o portão, ele ainda estava usando um anel e permanecia invisível.
Porém, após ouvir os gritos órquicos vindos da torre e entender que uma confusão e briga generalizada estava acontecendo, ele resolveu finalmente cruzar o limiar entre Quirifungol e Mordor propriamente dita. E foi aqui que ele decidiu tirar o anel. Sam cruzara o limiar de Mordor, retirou o anel, movido talvez por alguma premonição profunda de perigo, embora consigo mesmo pensasse apenas que desejava enxergar mais claro. É melhor dar uma olhada no pior, murmurou ele. Não adianta ir tropeçando na neblina. Essa retirada do anel foi providencial, pois mesmo quando estava ainda teoricamente na fronteira de Mordor, enquanto usava o anel para escapar dos orcs, Sam sentia que o olho de Sauron o procurava, mas, ironicamente, as densas trevas que Sauron fizera para sua própria defesa agora o atrapalhavam em sua inquietude e dúvida. Mas, uma vez tendo atravessado para Mordor, enquanto contemplava a torre de Quirifungol, onde estava Frodo, por uma outra perspectiva, Samwise, já tendo tirado o anel, compreendeu que quanto mais perto de Orodruin, mais perigoso seria usar o anel. Seu pensamento voltou-se para o anel. Mas ali não havia consolo, só terror e perigo. O anel já o tentava, devorando sua vontade e raciocínio. É nesse momento que Sam é tentado por um pensamento provocado pelo anel, no qual ele se via poderoso, reclamando o anel para si e derrotando Sauron. Porém, seu amor por Frodo e seu bom senso de hobbit ajudaram Sam a manter os pés no chão e a não ceder à manipulação do Um Anel. Veja bem, nessa cena o anel praticamente incitava Sam a colocá-lo no dedo e a reclamá-lo como seu. Mas Sam disse a si mesma: e de qualquer forma, todas essas sensações são apenas uma armadilha. Ele me acharia e me faria morrer de medo antes que conseguisse sequer gritar. Ele me acharia bem rápido se eu colocasse o anel aqui em Mordor. Bem na hora em que estar invisível seria realmente útil, não posso usar o anel. Assim, Sam prosseguiu com o resgate de Frodo depois de precisar vencer alguns empecilhos, mas, por fim, ele pôde retornar o anel ao portador oficial, e o anel não foi mais utilizado por nenhum dos dois até ambos chegarem à Montanha da Perdição, onde Frodo o reclamou como seu. Bem, pelo que falei até aqui, a única explicação aparente para que Sam não tenha sido detectado quando utilizou o anel em Quirifungol é o fato dele ainda não ter passado para Mordor. Ele ainda estava na borda das terras de Sauron. Mas ainda assim, esse parece ser um argumento fraco, mas esse não é o único argumento. Outro fator que ajudou Sam foi o fato de que Sauron estava ocupado desviando sua atenção para as forças de Aragorn e Gandalf no oeste. O próprio orc Shagrat fala algo nesse sentido. O olho estava ocupado em algum outro lugar, julgo eu, disse Shagrat. Grandes coisas acontecendo lá no oeste, pelo que dizem. Além disso, outro ponto importante é que o uso do anel por Sam foi breve e ele logo retirou o objeto, reduzindo a exposição ao olhar penetrante do Senhor Escuro. Um último ponto, não menos importante, mas crucial ao meu ver, é este. Sam usa o anel para ficar invisível. E mesmo enquanto o carrega, ele não pensa em usá-lo para dominar ou adquirir poder. Em vez disso, seu foco é proteger Frodo e cumprir a missão. Em outras palavras, Sam não fez o que Frodo fez na Montanha da Perdição, quando disse as palavras "O anel é meu". Ele não o usou reclamando-o para si. Então, é possível que essa habilidade de Sam de resistir ao chamado do anel possa ter ajudado a reduzir a intensidade do sinal enviado a Sauron, digamos assim, dificultando que o Senhor do Escuro percebesse sua presença. É interessante lembrarmos também que, embora Sauron fosse um dos seres mais poderosos da Terra-média, ele não era infalível. Sua atenção estava voltada para os exércitos que marchavam contra Mordor, especialmente para Aragorn, que usou a Palantir para desafiá-lo diretamente. Sauron também estava enganado naquele momento, pois ele acreditava que o anel havia sido encontrado e, em determinado ponto, que estava sendo levado aos Portões Negros para ser usado contra ele. Essa crença errônea cegou Sauron para o que realmente estava acontecendo em suas terras.
Além disso, o poder do anel tende a se amplificar com portadores mais poderosos ou ambiciosos. Sam, embora temporariamente portador do anel, não tinha o mesmo impacto na percepção de Sauron. Sua simplicidade, aliada à breve duração em que usou o anel, ajudou a mantê-lo fora do radar do Senhor do Escuro. O momento em que Sam usa o anel em Mordor é um exemplo brilhante de como as qualidades mais humildes podem superar as forças mais sombrias. Sua determinação, lealdade e resistência ao poder do anel foram fundamentais para o sucesso da missão. Se Sauron fosse menos arrogante e mais atento ao que acontecia nas sombras, talvez pudesse ter percebido a ameaça que Sam e Frodo representavam. Mas sua crença inabalável na busca pelo poder absoluto foi sua maior fraqueza, pois, fundamentado nessa crença e projetando em seus inimigos a sua própria sede de poder absoluto, Sauron julgou mal que ninguém jamais iria tentar destruir o maldito objeto. E é isso que torna a história de Samwise Gamgee tão poderosa. Um simples jardineiro, guiado por amizade e coragem, conseguiu enganar o próprio Senhor das Trevas bem perto de suas terras e passando por uma infinidade de guardiões e servos do Senhor do Escuro. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou dessa análise, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e me ajude a bater 100.000 inscritos em breve e ative o sininho para mais conteúdos como este. Nos comentários, compartilhe sua opinião. Será que Sam foi o verdadeiro herói de toda essa história? A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!